Realmente é duro torcer pro Vasco da Gama. Para aquele que achou que ontem em São Januário, diante de um Santos muito desfalcado, iria ser fácil conquistar 3 pontos e chegar aos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, se enganou. E todos nós nos enganamos não apenas na partida de ontem, mas nessa temporada de 2023. Ao ouvir o Abel Braga falando no início do ano que o torcedor não iria mais sofrer, o Paulo Brax falando que teríamos um elenco competitivo, um elenco que iria disputar rodada a rodada as partidas de uma maneira grande, séria, de um time realmente gigante, isso não vem acontecendo. Muito pelo contrário, vergonha atrás de vergonha está sendo vista desse atual elenco. E sabe o que é mais doido? É saber que esse atual elenco custou 112 milhões de reais. A pergunta que eu faço é, valeu a pena investir tanta grana assim nesses jogadores? Será que o Vasco hoje tem um elenco que realmente vale 110 milhões de reais? Ficam essas perguntas. E fica inclusive até mesmo a dúvida ao torcedor vascaíno. Quem nós vamos criticar? A gente critica o elenco? A gente critica o Maurício Barbieri, que é quem comanda o elenco? Ou criticamos o Paulo Brax, que é quem contratou o comandante desse elenco e todos os jogadores do elenco? Então fica esse questionamento. O certo é, do jeito que tá, não dá pra ficar. O torcedor vascaíno não quer e não merece tudo isso que vem acontecendo com a nossa instituição. A gente vai falar sobre essa vergonha, sobre esse absurdo, sobre realmente tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso clube. E vamos falar também sobre problema, torcedor. Porque ontem o Vasco emitiu aí um comunicado através do próprio Paulo Brax de que irá até a CBF reclamar da arbitragem vergonhosa dessa partida de Vasco e Santos de ontem. Eu não quero eximir a culpa do elenco e não ter vencido. O Vasco tinha a obrigação de vencer do Santos em São Januário. Mas realmente, o árbitro que apitou a partida de ontem merece ser punido, porque foi uma vergonha. 3 pênaltis no mínimo, claro, aconteceram em São Januário, e nenhum deles foi marcado. É contra tudo e contra todos, meus amigos. Passam-se os anos e a vergonha continua. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não conhece, esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu faço questão, é claro, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Eu sei que é difícil você receber boas-vindas nesse momento tão ruim que nós vivemos atualmente, mas eu tô aqui para isso. Tô aqui para falar, tô aqui para criticar, tô aqui para ser a sua voz, mas eu conto com você antes, porque se você não apoiar o canal do Gigante, fica difícil a gente ter volume aqui para criticar e realmente expor tudo isso que vem acontecendo. Conto com você, vamos juntos aí realmente falar desse atual momento do Vasco. Além disso, deixe seu like. Seu like é fundamental e deixe principalmente a sua opinião sobre o que você vem achando dessa vergonha dentro do nosso Vasco aqui nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois ontem, para mais de 19.108 torcedores, o Vasco foi derrotado pelo Santos pelo placar de 1-0. Um jogo em que o Vasco teve 23 finalizações, sendo apenas 9 no gol, enquanto o Santos teve 6 chutes e apenas um deles no gol. O gol do Santos. Realmente, o Vasco foi muito superior. Teve 70% da posse, teve todo o controle das ações ofensivas, teve, durante todos os 90 minutos, diversas oportunidades de marcar um gol. Não foi um Vasco apático, como foi contra o Bahia naquela derrota pelo mesmo placar de 1-0 no mesmo São Januário. Não foi um Vasco apático como foi contra o Coritiba, não foi um Vasco apático como foi contra a Fluminense, não foi. Foi um Vasco com uma outra postura, uma postura mais intensa, uma postura melhor, mas independente do que aconteceu, independente de números, independente da quantidade de finalizações, o resultado foi horrível. O Vasco não poderia perder em São Januário ontem de maneira nenhuma. Mesmo se tivesse feito um jogo mágico, um jogo grande, um jogo bonito, o Vasco não poderia ter perdido. Era melhor ter feito um jogo feio, um jogo mau, onde realmente a equipe não se encontrasse e saísse com 3 pontos. Sair de São Januário ontem, mais uma vez jogando em casa, sem nenhum ponto conquistado, é horrível. Mas, pelo visto, Maurício Barbieri achou diferente, pois deu uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino sobre o desempenho da partida. Segundo ele não pode reprovar a equipe pelo que o Vasco produziu, pois o Vasco
segundo ele, se comportou de uma maneira correta. Dê uma olhada aí, depois voltem pra gente falar mais sobre esse Vasco e Santos. Entende que foi um resultado ruim. Nós tínhamos outro desejo, enfim, eu acho que a gente produziu muito para ter outro resultado, mas a gente não conseguiu, essa é a verdade. Eu acho que até a gente tomar o gol, o Santos não tinha feito absolutamente nada. Depois que a gente toma o gol, a gente se perde um pouquinho, o Santos ainda não cria nada, mas a gente se perdeu um pouquinho, sentiu um pouco o peso do gol. E no segundo tempo, tirando um lance do David, que o Robson toma um cartão, mas que o Robson é puxado antes, eles também não fizeram mais nada, a gente ficou em cima, a gente criou oportunidades, a gente finalizou um número grande de vezes no gol, a bola correu em cima da linha do gol, o João Paulo fez defesas espetaculares, mas a gente não conseguiu buscar o gol, eu acho que é isso. Não posso reprovar a minha equipe por aquilo que a gente produziu, pela maneira como a gente se comportou e atacou. Sem dúvida, o resultado que traz a satisfação para o torcedor é um resultado ruim, e é ruim para nós também, o sentimento é esse, de um resultado ruim. Então, rapaziada, como vocês viram aí, o Maurício Barbieri realmente confirmou, muitas finalizações foram cometidas, né, ao gol do Santos. O Vasco realmente amassou, o Vasco foi superior. Eu não tô falando sobre isso em nenhum momento. Eu tenho certeza que o Vasco foi melhor do que o Santos na partida de ontem. Porém, volto a repetir, gente, o Vasco tinha a obrigação moral de, em São Januário, vencer essa partida. São 6 jogos no Campeonato Brasileiro, são 2 derrotas em casa, 2 derrotas para adversários diretos na briga pelo rebaixamento, que vai ser o campeonato do Vasco até o final do Brasileiro. E foram 3 empates e apenas uma vitória. Um time como o Vasco não pode ter no seu começo de Campeonato Brasileiro apenas uma vitória, 2 derrotas e 3 empates. Tinha que ser mais. Um time que custou 112 milhões de reais tinha que entregar mais. E terá que entregar mais nas próximas rodadas. Pois a situação, meus amigos, essa daí, ó, que tá aparecendo nas imagens. Você tá vendo? O Vasco está na 16ª colocação. É uma colocação apenas acima do 17º, que é o Corinthians, o time que puxa a zona do rebaixamento. O Vasco está um pontinho de distância da zona. Vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho, porque a situação tá muito mais complicada do que o torcedor vascaíno imagina. Ontem, inclusive, o Barbieri foi bastante hostilizado em São Januário. Torcedores no final da partida gritaram, time sem vergonha, xingaram o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, arremessaram copos no gramado do São Januário após a derrota, tudo isso em forma de crítica, pois realmente o torcedor hoje não aguenta mais o Maurício Barbieri. E, gente, de verdade, é compreensível. Eu não vou concordar com a opinião daqueles que não querem mais o Barbieri no comando técnico. Vou respeitar. O torcedor vascaíno tem toda a moral de criticar o que quiser nesse momento, visto toda a palhaçada que está acontecendo dentro do Vasco. Se o torcedor vascaíno quisesse pedir nesse momento o retorno do Nenê, quisesse a saída do Léo, não sei, tô chutando aqui, teria o direito. Nesse momento, quem tem direito de falar o que quiser é o torcedor. São, 23 anos, gente. Não é pouca coisa, não. É muita coisa que vem acontecendo que tá deixando o torcedor vascaíno no limite. Ou, aliás, fora do limite. O limite já foi extrapolado. E, nesse momento, o foco é o Maurício Barbieri. E volto a repetir, gente, compreensível. Final da partida de ontem, ele tira o Figueiredo e coloca o Rodrigo. Como? O Vasco perdendo, ele tira um atacante e coloca um volante. Ontem, ele faz uma mudança geral. Ele coloca o Barros, ele coloca o Galarza. Não que o Vasco não tenha começado bem, o Vasco começou bem. Mas algumas partidas atrás, nem o Barros, nem o Galarza eram relacionados. Então ficam essas dúvidas, ficam essas incógnitas que fazem o torcedor vascaíno começar a pensar se realmente Maurício Barbieri é o melhor nome. Volto a repetir, eu acho que ele não é o centro da culpa, ele não é o grande culpado. Hoje Maurício Barbieri não tem o 10, hoje Maurício Barbieri não tem o primeiro volante, hoje Maurício Barbieri não tem o ponto esquerda. Então a culpa não é dele, mas é compreensível o torcedor vascaíno reclamar diante de tantas atitudes que não dá para se compreender do atual técnico do Vasco da Gama. Ele justificou isso após a derrota de ontem para o Santos. Segundo o Barbieri, para um paciente que está na UTI, é difícil ele pular da cama e sair correndo. Ou seja, ele fez essa comparação com o clube, com o Vasco. O Vasco, de fato,
nesses últimos anos, viveu na UTI. E segundo ele, é difícil chegar no Campeonato Brasileiro e já chegar com tudo, né? Segundo o técnico do Vasco. Dê uma olhada aí nas palavras dele sobre a situação atual após a derrota para o Santos ontem, novamente, em São Januário. Que é esses últimos anos, como o Vasco estava sucateado, os rebaixamentos e tudo aquilo lá. E isso traz uma aflição muito grande para o torcedor, porque no momento em que ele vê uma luz no fim do túnel, e essa é a verdade, porque o túnel era completa escuridão até pouco tempo atrás, a gente não pode esquecer que até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B. Né? Isso é importante. E aí eu posso fazer uma analogia o seguinte: para um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo. Mas dá para esperar que ele vai se reerguer, que ele vai fazer a fisioterapia, que ele vai... E a gente está nesse processo. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso. Eu também não gostaria de estar dizendo isso nesse momento. Agora, eu preciso ter o cuidado e conto com a colaboração de vocês para a gente entender que um resultado como esse também não quer dizer que não houve ganho nenhum até agora. Porque a gente tem uma base de equipe e volto a dizer, hoje, se a gente olhar para o jogo, tirando 1-0, o Vasco foi infinitamente superior ao Santos. E isso é resultado do trabalho. E aí, torcedor, você concorda com as palavras do Barbieri? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar o vídeo, falar sobre o absurdo que aconteceu ontem. E eu deixei esse assunto para o final, pois eu não quero justificar a derrota para o Santos com a atuação da arbitragem. O Vasco não mereceu a vitória, ou mereceu e não venceu, mas independente do que tenha acontecido dentro do gramado, não é justificativo o Vasco ter perdido pela atuação da arbitragem. Mas temos que pontuar que a arbitragem ruim foi ontem do Rodrigo José Pereira de Lima. O Vasco, gente, inclusive ontem, através da figura do Paulo Brax, antes da entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri, prometeu que vai até a CBF fazer uma reclamação formal contra a arbitragem de ontem. O anúncio aconteceu, pois, segundo Paulo Brax, houve 3 pênaltis não marcados a favor do Vasco da Gama. Primeiro aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o defensor do Santos toca com a bola na pequena área, inclusive, numa jogada de escanteio. O outro, segundo lance, foi envolvendo Pedro Raul, em que Joaquim, camisa 28 do Santos, também resvala com a bola no braço. E o terceiro, uma disputa entre Pedro Raul e Rodrigo Fernandes, aos 44 minutos do segundo tempo, onde para mim foi o pênalti mais claro. Em nenhum desses 3 lances que dá para marcar, eu já vi pênaltis sendo marcados dessa maneira, o VAR nem sequer foi chamado. A pergunta que eu faço é, por quê? Por que contra o Vasco? No sábado, eu vi um pênalti muito igual a esse a favor do Flamengo. A Arrascaeta deu um drible, foi encostado, caiu, e na hora o árbitro apontou a cal. Por quê? Por que contra o Vasco não? Por que a gente não vê pênalti sendo marcado a favor do Vasco? Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, que estava comandando o VAR, tem que ser nele o foco das críticas. Por que ele não chamou o árbitro em nenhum momento? 3 lances que dão para marcar. Mão dentro da área é pênalti. Teve um dos lances, inclusive, que a bola estava indo em direção ao gol, bateu na mão e tirou completamente a direção da bola. Então, gente, não dá para entender. Realmente é muito difícil. O Vasco sempre sai prejudicado e agora o Vasco nem dentro de São Januário consegue ser mais respeitado. A gente vai, né, esperar que realmente isso aconteça hoje, nessa segunda-feira, que o Paulo Brax vá até a CBF, mas a gente sabe que nada vai acontecer. A gente só espera respeito, porque novamente, para mim, essas atitudes desrespeitam o Vasco da Gama como uma instituição. Ridículo. Uma arbitragem pavorosa ontem, que deu cartão amarelo pro Léo, deu cartão amarelo para Pedro Raul, deu cartão amarelo para Robson, deu cartão amarelo para Lucas Piton, deu cartão amarelo para todo mundo do Vasco. Na hora de marcar o pênalti, ele não quis marcar. Ridículo, vergonhoso. Realmente, novamente, o Vasco sendo prejudicado dentro de São Januário. Mas volto a falar, não foi pela arbitragem que o Vasco deixou de ganhar ontem. Foi pela falta de qualidade em chegar no gol do Santos. Claro, fomos prejudicados, tem que ser pontuado. Mas não é porque fomos prejudicados que foi por isso que o Vasco não conseguiu conquistar a vitória dentro de São Januário. Muito além. Contra o Bahia, o Vasco não foi prejudicado e também não ganhou. Então essa ideia, essa tentativa de tentar eximir a culpa de uma derrota através dos erros de arbitragem não vai colar para o meu lado, não. Claro, foi ridícula a atuação da arbitragem, mas também foi ridícula a atuação do Vasco ontem dentro de São Januário. É obrigação, meu amigo,
Independente do que acontecer, é obrigação em São Januário o Vasco conquistar a vitória. E ontem, infelizmente, não conquistou. A gente fica por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda. E essa semana a gente, vai cobrar, hein? Essa semana vai ter muita cobrança, vai ter muita crítica, vai ter muita reclamação. Vamos estar coladinho, vamos chegar juntinho aí e expor tudo o que vem acontecendo dentro do Vasco. O torcedor precisa de respeito. Já são 23 anos sofrendo com esse clube. Tranquilo? Vamos que vamos, hein? Como eu sempre falo, saudações vascaínas.